Então, para resolver um outro probleminha agora, é que como a gente vai estar fazendo requisições mais complicadas, eu não gosto de utilizar o fetch, tá? Eu gosto de usar o fetch só quando é coisa simples e que eu tenho que fazer literalmente aquilo, fetch, pegar, né? Pegar os dados. Só que agora, como eu quero alterar eles, eu vou estar utilizando o Axios. Então eu vou fazer aqui yarn add Axios também. Vou passar rapidinho no Axios, porque eu já mostrei ele aqui para vocês umas 2 vezes no canal, tá? Na videoteca e no Last Notes. Então basicamente o que eu vou estar fazendo aqui é o pattern que eu tenho de criar uma pasta services, onde eu vou me conectar com cada serviço dessa aplicação, e o serviço em questão é a fake API.ts, tá? Aqui eu vou fazer um import do Axios from Axios. Eu vou colocar aqui um export const API, que vai ser a API construída a partir do Axios.create, né? Aqui no Axios.create eu vou passar um objeto de configurações, onde a base URL dele, que é o URL de base de comunicação com a nossa API, vai ser http://localhost:3333, tá? A única coisa que você tem que prestar atenção aqui nesse caso é nessa porta, no 3333, caso você tenha colocado diferente aqui no seu JSON server, né? No scripted server que a gente fez, ok? Então basicamente a gente tem o Axios configurado aqui para fazer comunicações com a nossa API, tá? Basicamente a gente cria uma variável que utiliza o Axios create, passando o parâmetro da base URL, e vocês já vão ver o porquê disso aqui, ok? Beleza, então o que nós vamos fazer agora é, depois de ter feito a fake API aqui, né, nós vamos basicamente arrumar esse problema aqui do nosso user model, tá? Deixa eu só deixar ele aberto e o nosso context aqui, vou mudar o context, porque a gente vai fazer essas funções em questão, tá? Então, mesma coisa, a gente tem que vir aqui no type, resolver as treta dele, de tipo, né, onde a gente vai ter o create user, que vai ser basicamente uma função que não vai receber parâmetro algum, e vai retornar void, tá? Mesma coisa pro update user, tá? Mesma coisa, update, e aqui o user, o U começa maiúsculo, né? Por causa que é meu case, tá? Então a gente já criou aqui o tipo, eu vou copiar esses caras, vou vir aqui embaixo no initial value, ó. Abaixo do filter users vou colar isso aqui, e aqui no lugar de void eu vou colocar um objeto vazio, ok? Então agora ele já está funcionando, deixa eu tirar esse ponto e vírgula e substituir por vírgulas, ok? Já arrumamos o nosso type, já arrumamos o nosso initial value. Vai dar problema aqui no value porque a gente precisa exportar essas funções em questão, tá? Já vou colocar para exportar elas aqui, a create users e a create users não, create user apenas, e a update user, ok? E agora a gente vai criar essas funções aqui. Deixando o nosso value, o nosso type e o initial value pronto, a gente só faz as funções aqui sem dor de cabeça, tá? Então aqui logo abaixo do filter users eu já vou criar as funções em questão, tá? A const create user, tá? Vai receber um async, tá? Porque ela vai ser uma requisição assíncrona no nosso backend. Então a gente vai ter uma arrow function assíncrona aqui, ok? E basicamente o que eu vou ter é uma const data que vai ter os dados do usuário, né? E nessa const data, o ID vai ser um math.floor do math.random para gerar um ID aleatório, né, de inteiro. O nosso name vai ser o form name, o e-mail vai ser o form e-mail, tá? E aqui eu basicamente estou montando um objeto com os nomes que vão ser mandados para o nosso backend, tá? Porque aqui ele tem que ser cada atributo aqui do nosso objeto, né? Ele tem que ser do mesmo formato dos nossos objetos aqui da API, tá? Para manter uma constância nos dados, ok? Isso não é obrigatório, mas para ter melhor precisão aqui, eu recomendo muito isso, tá? Pode ter dados faltando, pode ter dados novos, não tem problema algum, tá? Mas aqui o phone em questão, ó, ele vai ter o form phone também, lá do nosso estado. O image vai ter o form avatar do nosso estado também. O address, ele vai ter... porque aqui eu coloquei ponto e vírgula sem querer. 2 pontos. O nosso address aqui, ele vai ter o country, 2 pontos, form country. O state vai ter o form state. O street vai ter o form street. E o number vai ter o form number, tá? Então é basicamente isso. Agora o que a gente faz com esse data, tá? A gente vai fazer um await API, e daí nesse API a gente vai portar o Axios, e aqui a gente vai colocar um ponto e a requisição que a gente quer fazer. Como nós estamos criando, nós vamos fazer uma requisição do tipo post, tá? Eu já mostrei a respeito de métodos HTTP aqui para vocês, então lá na videoteca vocês podem ver mais a fundo o porquê de post, put e delete, tá?
até mesmo patch que vocês vão enxergar por lá, beleza? Então aqui no API Post, nós vamos ter um parâmetro aqui em string que vai ser a URL que a gente quer acessar. Nós queremos acessar o /users da nossa API, né? Que no caso a gente tem a fake API /users, que no caso é o objeto de usuários aqui, ó, tá? Data.users aqui, ó, ok? Então, aqui no /users a gente vai colocar que a gente quer acessar essa parte. Nós não precisamos colocar toda HTTP, porque a gente já colocou lá no base URL no nosso services de fake API, tá? Por isso que eu prefiro trabalhar com Axis, porque fica tudo muito mais fácil. E depois dessa vírgula, a gente manda o objeto que a gente quer fazer o post, que no caso é o data, tá? Beleza. Resolvemos o nosso problema do create user. O que nós vamos fazer? Copiar ele para baixo, tá? Copiar ele para baixo, trocar o nome dessa função para updateUser, porque agora a gente vai atualizar, tá? Por que eu simplesmente copiei ele para baixo? Porque a variável const_data é a mesma, tá? É a mesma. Ela tem as mesmas utilizações do form. Só o ID que muda. Aqui no ID a gente não utiliza o method.floor, né? O random dele no caso. A gente vai utilizar o selectedUser. Porque se a gente tem um usuário selecionado, significa o que, meus amigos? Significa que ele é o usuário em questão que a gente está atualizando /editando, ok? Então a gente utiliza o estado do selectedUser aqui. Olha como tudo começa a encaixar, rapaz. E aqui, no await, ao invés de fazer um post, a gente vai fazer um put, né? E agora nós vamos mudar algumas coisas aqui. No put, lá do JSON Server, a gente tem que utilizar o ID do item que a gente está modificando, né? Então aqui a gente vai acessar no /users ainda, tipo ID1, eu quero modificar o usuário 1, né? 2, 3 e assim vai indo. Só que como eu quero saber isso de uma maneira dinâmica, eu vou utilizar uma variável aqui. E a variável que contém, que armazena o ID do usuário em questão é a selectedUser também, ok? Então agora a gente já tem as modificações, as funções, né, de criação e edição do usuário. Se eu vir aqui, agora na minha aplicação, tá? E clicar aqui em criar, ele vai ter um nome aqui, eu vou colocar aqui Uriel apenas, tá? Todos têm meu nome completo, vou colocar apenas Uriel. Vou colocar uriel.lopes@teste1.com, porque é o teste 1, no caso da permanência dos dados. Eu vou colocar aqui 8888, já tem aqui, obrigado senhor por eu manter padrão. País eu vou colocar Brasil, estado eu vou colocar Rio Grande do Sul, a rua eu vou colocar Rua dos Testes, o número eu vou colocar 6 e a foto de perfil eu vou colocar o meu avatar aqui, tá? Ok, deixa eu dar um enter aqui, ó. Beleza, ele fez a requisição e se eu filtrar agora, eu vou ter todos os dados gerados pela minha API fake que a gente configurou lá no nosso arquivo server.js e eu tenho um novo usuário aqui criado através de uma requisição post. Com o número real, o e-mail que a gente colocou agora, o número atualizado, é diferente dos números que a gente tem aqui. País, estado e endereço. Então nessa parte aqui, a gente já fez a criação do usuário e está funcionando sem problema, tá? Para edição, a gente tem que configurar a exibição dos botões aqui, que nós vamos fazer em seguida, tá? Eu só quero trabalhar com mais uma função de funcionalidade aqui, além da criação do update e do create, eu vou fazer também o delete, tá? Que eu quero deletar o usuário. Então, mesma coisa, tá? Aqui no nosso type, eu vou vir aqui, eu vou colocar embaixo do updateUser, que eu quero ter uma função deleteUser, que é uma função que retorna void, tá? Deixa eu fechar esse type agora, vim aqui no meu initial value, vim aqui, copiar para baixo essa função e trocar o nome de update para delete, ok? Beleza. Atualizando o nosso tipo e o nosso update, cara, o delete é o mais fácil que tem, ok? Deixa eu só colocar ele aqui no value para não esquecer dele. Senão eu vou ficar meia hora debugando depois. Apesar de ter o TypeScript, se a gente é burro, a gente não sabe utilizar. E eu sou burro mesmo, tá ligado? Por que ele não tá dando aqui do delete user? Porque eu não tenho a função, né? Ó, viu só? Eu começo a esquecer os bagulho de nada. Então aqui eu vou ter o const delete user, tá? Recebe uma async, tá? Também é uma função assíncrona, porque ela se comunica com a API. Uma arrow function assíncrona, onde eu vou fazer um await, api.delete, tá? /users /selectedUser, tá? Para deletar a mesma coisa, a gente utiliza o endpoint e o ID em questão que a gente quer deletar. E apenas isso, tá? Depois eu venho aqui e faço um window.location.reload para atualizar a página, tá? É simples assim o deleteUser, tá? Então quando eu chamar a função deleteUser, que vai ser quando o usuário clicar no botão de excluir, ela simplesmente vai fazer isso aqui e vai apagar o usuário da existência, tá? Então fica tudo muito mais fácil assim, beleza? Ok.
Então, agora no nosso user.tsx aqui, a gente vai ter que fazer as alterações necessárias, tá? Para utilizar a criação, né? A criação não, a edição dos dados, né? Porque a gente não pode testar a edição e o delete de usuários, nesse caso aqui, né? Sem ter os usuários em questão, tá? Porque a gente não tem os botões aqui. Só vou fazer uma coisa rapidinho antes, aqui no meu users, tá? Que eu quero fazer o seguinte, no useEffect, eu vou fazer um useEffect aqui nele, tá? Isso aqui é um código completamente improvisado, amigos. Então se der algum problema vocês já sabem. Quero que esse useEffect execute uma vez no início desse componente, tá? Eu vou chamar aqui a função setUsers. SetUsers não, vou chamar a função filterUsers. FilterUsers, que é a nossa função que filtra os usuários, tá? Ou seja, quando esse componente carregar, eu quero chamar a função filterUsers e passar um parâmetro vazio, porque eu quero filtrar todos os usuários. O que isso aqui vai fazer? Eu basicamente vou estar importando eu vou estar filtrando todos os usuários no carregamento desse componente. Então eu não preciso clicar em filtrar cada vez que eu atualizar a página. Ele já carrega os primeiros dados logo de cara. Isso facilita muito o trabalho de ter que clicar aqui, né? Apesar que é só clicar um botão, mas enfim. UI e UX estão aí para isso. E falando em UI e UX, não utilizem isso aqui em aplicações de produção, tá? A gente vai melhorar isso nos próximos vídeos. É só para ter um MVP mesmo, tá? Beleza. Voltando pro foco aqui do nosso user, depois dessa leve modificação. Aqui do nosso user, basicamente o que a gente vai ter que fazer é chamar a função deleteUser, tá? Que ela vai ser utilizada num botão de deletar. E a gente tem que importar também todos os estados que setam o nosso usuário, tá? Por quê? Vocês vão ver isso em questão, tá? Então, para isso, o que eu vou fazer, tá? Eu vou vir aqui no nosso value. Eu vou selecionar aqui o primeiro que vem com set. Vou dar o Ctrl D em todos até lá embaixo, ó. Técnicas do Urielzinho, tá? Beleza, aí eu vou fazer um Shift End, que daí eu vou selecionar até o final. Eu vou dar Ctrl C. Aí eu vou vir aqui, vou dar Ctrl V e bum, tá? Simples, tá? Pra mim é muito fácil fazer isso, porque eu já faço isso faz muito tempo, mas eu admito que foi difícil de me acostumar a fazer isso aqui, tá? Então agora já tenho a função delete e todos que setam os estados em questão, tá? Beleza. Agora o que vai acontecer, tá? Aqui logo abaixo da nossa div, eu quero exibir uma outra div, tá? Eu quero exibir uma outra div somente se o selected user for igual ao ID em questão, tá? Então, selected user, se o selected user for igual ao ID desse usuário aqui, eu quero exibir nele uma div só. Porque eu não quero exibir o editar, deletar em todos os usuários, eu quero exibir esses botões apenas no usuário selecionado, tá? Então aqui eu vou ter uma div com 2 buttons, tá? Deixa eu copiar eles aqui para baixo. Na real, eu vou fazer um só, depois eu copio. No clique desse botão, eu quero chamar a função update user model, que eu tenho que criar depois. E nesse botão vai estar escrito editar. E aqui nesse outro, eu vou chamar a função delete user, tá? E essa aqui é mais simples, porque ele só chama e a função já tá pronta lá, né? Beleza. Essa função aqui a gente tem que criar, tá? Eu vou fazer aqui a function update user model. E quando essa função for chamada, o que eu vou fazer? Eu vou basicamente chamar cada um desses carinhas aqui, colar eles aqui, tá? E aqui, ó, deixa eu tirar essas vírgulas e colocar um parêntese aqui, né? Em cada um deles eu vou setar esses parâmetros que o nosso componente recebe, tá? Então, se eu cliquei para atualizar um usuário, eu quero setar lá nos inputs do nosso modal, ó, cada um desses itens, ok? Deixa eu só comentar essa parte aqui, para exemplificar isso melhor para vocês, tá? Então, agora eu tenho os botões de editar e editar aqui. de editar e excluir. A gente tem que estilizá-los, tá? Mas a gente tem os dois botões aqui. Se eu clicar em editar, o que acontece? Eu vou colocar aqui, ó, a função setIsOpenModel como true, tá? Que eu tenho que importar ela também. Deixa eu pegar ela aqui no nosso context, tá? Beleza? Se eu clicar aqui, ele vai abrir o meu modal. Mas os inputs estão vazios. E eu quero carregar aqui em cada um desses inputs a informação desse usuário em questão, tá? Então, para fazer isso, onde que eu tenho essas informações em questão? Aqui, o que esse componente recebe por parâmetro. Então, se eu descomentar isso aqui e passar cada um desses aqui, ó, no caso no name, eu quero passar o name, no e-mail eu quero passar o e-mail, no phone eu quero passar o phone, no country eu quero passar o objeto address. A gente recebe um objeto address. E esse objeto address tem cada um deles dentro. Então, dentro de address eu tenho o country. Dentro de address eu tenho o state também. Dentro de address eu tenho o street, a street. Em number eu tenho dentro do address também o number. E o avatar eu tenho a image.
image, image, tá? Agora aqui vai ter um problema um pouco estranho aqui, pois o address number, ele vem como um tipo number e o nosso input, ele é do tipo string, tá? Para resolver esse problema, a gente pode passar um string aqui ao redor, tá? Sem problema, que ele vai resolver a treta. Mas uma maneira um pouco mais divertida de se fazer isso é passar o template literals e passar uma variável dentro, tá? Esse template literals é basicamente uma string com uma variável dentro. Então essa variável vai ser convertida para uma string, tá? O que vocês acharem melhor. Beleza? Então, o que acontece depois de fazer isso aqui? Agora, se eu vir aqui, ó, e clicar em editar, eu vou carregar os dados desse usuário, tá? E isso é muito bom porque vai facilitar um monte o nosso trabalho. Então, nesse carinha aqui em questão, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o S dele, eu vou tirar o M, eu vou tirar um número, eu vou tirar uma letra de cada, ó. Eu gosto de fazer isso para testar que cada campo está sendo alterado, tá? Menos a foto de perfil. A foto de perfil eu vou deixar assim. Agora, a gente pode ver que esse cara foi alterado, ó. Uriel Ferreira Lope, o exemplo.co, Brasil, Rio Grande do Sul, entendeu? E o número 9 aqui, tá? Então, caras, isso aqui tá esplêndido, ok? A gente só tem que arrumar alguns detalhes agora de estilização, tá? Que nós vamos fazer em seguida para estilizar esse botão e deixar esse componente mais bonito, beleza? Então, agora que a gente viu que tá funcionando isso aqui, nós vamos vir aqui pro nosso estilo do usuário, tá? Aqui no styles.sss. E aqui na div, logo abaixo da span aqui, nós vamos selecionar o buttons, tá? Uma div que tem a classe de buttons. E a gente quer fazer o seguinte, um gap de 10 pixels entre cada um, tá? E cada button vai ter um background color var blue 500, um border none, color white, um border radius de 5 pixels e um cursor pointer, tá? Beleza, agora a gente já fez o botão, eles já estão estilizados aqui bonitinho, deixa eu atualizar. Clicar aqui, ó. Opa, não estão atualizados bonitinho nada. Por que não? Por que não? Porque aqui na div eu não coloquei o class name de buttons, tá? Class name buttons. Vamos lá. Agora sim, tá? Os nossos botões estão editados ali. Só tô tendo alguns problemas aqui com o tamanho desse user em questão. Para isso eu vou só aumentar ele um pouquinho aqui, tá? Eu vou ter uma height aqui de 270. Deixa eu ver se vai ficar legal. Opa. Ixi, caralho. Ficou da hora, tá? Ficou da hora. Resolveu o problema. Beleza? Então agora a gente já não tem mais nada sobrescrevendo a nossa borda ali, tá? E agora, se eu clicar em excluir esse Uriel Ferreira Lope modificado aqui, ele vai atualizar minha página. E quando ele filtrar, a gente pode ver que esse cara não está mais aparecendo, né? Então, após verificar que editamos, excluímos e criamos um usuário e estamos visualizando, significa que nós fizemos as operações de CRUD completa nessa aplicação. Então, Uriel do futuro aqui, porque eu estava editando esse vídeo e eu acabei vendo que teve uma parte da aplicação que eu não mostrei aqui pra vocês, tá? Que nós vamos fazer esse ajuste agora. Acontece que apesar das operações de CRUD estar funcionando 100%, né? A gente consegue criar, editar, excluir dados. Nós temos um problema que é o seguinte, ó. Quando eu clico aqui para editar os dados de um usuário, todas as suas informações são mandadas para os inputs do modal, né? Se eu fechar esse modal e clicar em criar, eu tenho essas informações aqui, tá? Então, eu preciso dar um jeito de limpar as informações desses inputs aqui quando a gente for criar, né? Limpar os inputs cada vez que a gente for criar um novo dado para não ter esse resquício de dados aqui, tá? E o pior de tudo é que se eu colocar um nome completamente aleatório, tipo João aqui ou algo assim, tá? joão@test.com e colocar aqui 77, cara, se eu colocar qualquer dado aqui, ó, vou inclusive tirar o link da foto do perfil, ó, e vou dar um submit aqui. O que acontece? Eu não criei um novo usuário. Vocês lembram que eu cliquei em criar, mas eu não criei, tá? Eu editei. Por quê? Porque além de não ter resetado os inputs do formulário, o que a gente fez também é a gente não resetou o selected user, né? Então, mesmo que a gente tenha clicado aqui em editar, ele foi um selected user lá e entrou em modo de edição. Quando eu clico em criar, eu não digo que eu já não estou mais no modo de edição, entendeu? Então a gente precisa resetar os inputs e o selected user para não termos mais esse problema, ok? Então para fazer esse ajuste é super simples, tá? Eu vou abrir aqui o código para vocês e basicamente aqui no nosso filter, tá? No filter aqui no handle create,
Antes do Sets Open Model, o que a gente precisa fazer também é importar todas as funções lá do nosso context, tá? Essas funções aqui que já estão selecionadas. Para importar elas, vocês podem importar aqui direto, ó, tá? Podem copiar tudo daqui para ficar mais fácil, ó. Na real, eu tenho que importar ela aqui do context, tá? Importar ela aqui do context e daí eu vou vir aqui, antes do random create, colar todas elas, tirar todas as vírgulas, colocar os parênteses aqui, né? E nesse caso aqui, basicamente o que a gente tem que fazer é setar para uma string vazia, tá? Porque assim a gente vai colocar uma string vazia no estado e ele vai substituir as informações do que nós estávamos editando antes, tá? Então dessa forma, seja Open Model ou não, então dessa forma a gente garante que todos os dados estarão limpos quando a gente for criar um usuário, né? E além disso, claro, a gente também tem que vir aqui no Set Selected User, tá? Que nós vamos importar lá, ó. Deixa eu importar aqui também. Importar no lugar do Sets Open Model, que eu importei duplicado aqui, tá? E eu vou colocar que esse cara aqui vai ser -1, tá? E agora, após essa modificação, a gente pode visualizar que se clicar aqui e editar, nós vamos preencher os dados dos inputs, né, com os dados do usuário. Porém, se eu clicar em criar, eu vejo que os dados estão completamente resetados, né? E se eu vir aqui e criar o Uriel 2, por exemplo, Hotmail, tudo faz, só colocar uns dados falsos aqui mesmo, tá? Para mostrar para vocês. Se eu vir aqui e colocar isso, ó, vocês vão ver que ele não vai entrar em modo de edição, pois eu resetei o Selected User para o valor padrão, para o valor que ele se inclui quando um usuário não está sendo editado, né? Então agora ele entra em modo de criação e também reseta os inputs do modal, fazendo assim o nosso app funcionar perfeitamente e nós termos toda a harmonia de criação, edição e também para deletar dados de uma forma muito fluida e sem problemas algum, certo? E após isso, a gente finaliza aqui o assunto de Fake APIs. Esse vídeo deu muitíssimo trabalho para fazer, vocês não têm ideia. E eu provavelmente vou estar dividindo ele em duas partes, porque a gravação deu muito grande, tá? Eu estava tão empolgado aqui gravando que eu nem notei que eu estava fazendo isso por tanto tempo. Só notei agora com as horas passando no relógio. 23h23 aqui no meu monitor, para vocês não dizerem que eu tô mentindo, tá aqui, ó, 23h23, façam um pedido. Vocês podem fazer um pedido à vontade aí, amando do Uriel. Eu deixo vocês fazerem um pedido e que esse pedido seja realizado e concedido para vocês, porque vocês são pessoas maravilhosas que acompanham esse canal lindo, que eu espero que tenha um grande potencial aqui dentro do YouTube. Muitíssimo obrigado a você que ficou nesse vídeo até o final. Na parte 2 dele, provavelmente, eu tô falando na parte 2 já. Então, eu agradeço demais a sua presença aqui nesse vídeo, demais mesmo. Muitíssimo obrigado por estar por aqui. E eu peço para que você me cheque nas redes sociais, onde eu posto conteúdo interessante por lá, principalmente programação no LinkedIn e no GitHub. Também não esqueça de checar nossa comunidade no Discord, uma comunidade voltada a desenvolvedores, que eu espero ver você presente por lá. E também, eu disse que eu ia avisar vocês, não esqueça de avaliar esse vídeo, pois foi bem complicadinho de fazer ele, como eu falei. Então eu espero muito ter um feedback de vocês, que sempre me ajuda a saber se eu estou no caminho certo aqui com o canal. Novamente, muito, mas muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até aqui. E até o próximo. Bora melhorar ainda mais essa aplicação e o nosso portfólio. Vamos lá. Valeu!